Capítulo 31, versículo 25, é um versículo conhecido de vocês, né? Provérbios 31, 25. Provérbios 31, 25 diz assim: a força e a glória são os seus vestidos, e ela ri do dia futuro. Amém, irmãos? Está falando da mulher. A força e a glória são os seus vestidos, e ela ri do dia futuro. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração, fale ao coração de cada mulher que aqui está, meu Deus. Nós não apenas queremos que o Senhor fale, nós precisamos que teu Espírito Santo fale conosco e nos ensine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Estou falando com elas aqui, mas se eu demorar, pode puxar minha saia, não importa não. Mas, irmãs, preste atenção aqui. Vou falar aqui rapidamente para vocês sobre a história da mulher. Não vou falar na ordem cronológica dos acontecimentos, se tiver alguma professora de história aí nos ajude, né? Mas não vou me preocupar com as datas, com a ordem cronológica que as coisas foram acontecendo. Mas, irmãs, a mulher, antigamente, ela não podia falar em público. Irmãs, falar em público é algo muito novo, é algo muito recente, que foi de uns anos para cá. Você vê que lá na Bíblia, né, uma mulher, quando chegou para falar com Jesus, ela foi repreendida, não podia falar em público. Então, isso é algo novo. Irmãs, a mulher, antigamente... Eu falo alto, né? Se vocês quiserem baixar o microfone, pode. Mas a mulher, antigamente, irmãs, ela era para ser a dona do lar. Amém, irmãs? Para estar ali cuidando da casa. A mulher, antigamente, ela era para procriar. O que é procriar, irmã? Arrumar filho. Só filho. A minha avó teve 17 filhos. Irmã, quem é as irmãs mais antigas aí deve conhecer alguém que tem mais de 10 filhos. Quem conhece? Tem mais de 10 filhos. Você conhece, irmã? Quem você conhece tem quantos filhos? Teve 18 filhos. Sangue de Jesus. A tia do marido dela, da pastora, teve 22 filhos. Todos vivos até hoje, glória a Deus. Irmãs, outro dia eu preguei numa igreja, lá perto do metrô. Lá tem uma irmã, que a mãe dela, ela tem, irmãs, 27 irmãos. A mãe dela teve 28 filhos. Eu fiquei encabulada. Mas, irmãs... Antigamente era desse jeito. Vocês não podem conversar. Mas, irmãs, antigamente era desse jeito. Era 20, era 25, era 23, era 17 e por aí afora. Porque a mulher era para procriar. A mulher era para ficar dentro de casa, irmãs, cuidando do seu marido e tendo filho, tendo filho, tendo filho. Quanto mais filho tivesse, mais bonito era, melhor era. Quanto mais fértil a mulher fosse, melhor era. Irmãs, quanto mais serva do marido ela fosse, melhor era. É assim. Eu não sou muito velha, mas olha só, pastor, o que eu presenciei? O meu avô era fazendeiro de café, lá no Espírito Santo, uma cidade chamada Rio Novo. Irmãs, eu nasci lá e de vez em quando a gente ia dormir na casa da minha avó. Então a gente ia para minha avó, eu tinha ali uns 5, 6 anos e eu me lembro disso. O meu avô ficava na roça o dia inteiro. Quando meu avô chegava em casa, a lata d'água já estava quente em cima do fogão de lenha, porque as mulheres do fogão de lenha sempre mantinham a lata d'água quente lá. Irmãs, o meu avô chegava da lavoura,
Na hora que o meu avô entrava na porta, a minha avó já pegava a cadeira, colocava a cadeira, o meu avô sentava, a minha avó ia lá, irmãs, colocava uma bacia de água, espejava aquela água morna. A minha avó, com toda a dificuldade, que a minha avó ela era muito obesa, a minha avó agachava na frente do meu avô, tirava a botina do meu avô e lavava os pés do meu avô. Irmãs, eu vi isso. As mulheres mais novas aí devem ficar, que absurdo, meu Deus do céu. Irmãs, a minha mãe, então eu vi isso, a minha avó fazendo isso. A minha mãe não fez isso não, a minha mãe não acostumou meu pai desse jeito não. Mas quando meu avô ia lá em casa, meu avô, irmãs, quando ele chegava, era a mesma coisa. A minha mãe já estava com a lata d'água lá, meu avô chegava, a minha mãe punha a bacia e a minha mãe, gente, lavava o pé do meu avô. Porque era desse jeito, irmãs. E o tempo... Tem alguém que viveu essa época? Ninguém, né, gente? Ninguém gosta de se entregar. Né? Mas, irmãs, escuta aqui. Mas era desse jeito. Era desse jeito. E a mulher era assim, não era, irmã? A irmã está batendo a cabeça, está concordando comigo. Era desse jeito, para criar filho, para cuidar do marido, para quase que ser serva do marido. Irmãs, e aí nós vamos ver que as mulheres começaram a ir à luta. As mulheres começaram, irmã, a ir à luta. Olha, nós não queremos mais ficar neste lugar. Nós não queremos mais ocupar apenas esse espaço que nós estamos de dentro de casa. E aí, irmãs, foram acontecendo várias coisas. E as mulheres foram batalhando para ir conquistando, para ir conquistando, para ir conquistando. Irmãs, e uma das coisas que a mulher conquista, olha, na Segunda Guerra Mundial, a mulher começa a trabalhar fora. Porque os maridos foram para a guerra, as mulheres então, para ter o que dar de comer dentro de casa, tiveram que sair para trabalhar. Aí, irmãs, elas saíram para trabalhar fora. E aí, irmãs, os filhos já tiveram que se virar sozinhos. Às vezes os filhos ficavam com uma avó, ficavam com a bisavó, e a mãe ia trabalhar fora. Aí, irmãs, quando esses maridos voltaram da guerra, mulher, agora você pode voltar para dentro de casa, porque eu voltei. As mulheres quiseram, irmãs? As mulheres quiseram, irmã? Não, elas estavam ganhando dinheiro delas, elas estavam sendo independentes. Irmãs, aí começou, irmãs, uma revolta dentro de casa, porque as mulheres agora não queriam mais parar de trabalhar fora. Elas estavam ali conquistando a sua independência financeira. Amém, irmãs? Elas agora, querida, tinham condição de pagar alguém para cuidar da casa para elas. Elas agora estavam saindo dessa função de serva do próprio marido. Daquela dona somente do lar, irmãs, e aí foi vindo tanta coisa, tanta luta, daí a pouco, irmãs, criaram, né, foi uma conquista também, criaram, inventaram o anticoncepcional. Aí, irmãs, a mulher agora não precisava mais ter 10 filhos, 15 filhos. Agora, irmã, é 3, 4, 5. Hoje, irmã, tem gente que não quer nenhum, não é verdade? Já casa falando, eu não quero ter filho. Eu não quero ter filho. Irmãs, o anticoncepcional foi uma conquista. As mulheres começaram a estudar. Começaram a estudar, irmãs. Antigamente só tinha engenheiros homens, só tinha pilotos homens, não é verdade? Na construção civil só homens. Irmã, as mulheres começaram a estudar e estão aí, irmãs, ocupando e começaram a ocupar cargos que até então eram apenas de homens. E você vê hoje mulher, irmãs, fazendo coisas que você jamais imaginaria que a mulher pudesse fazer, elas estão. Isso tudo, irmãs, foram conquistas. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada revolta do sutiã?
Já ouviu falar na revolta do sutiã? Irmãs, isso aí, as mulheres em busca de liberdade, querendo dizer assim, olha, nós queremos liberdade, nós não queremos mais opressão, nós queremos a nossa liberdade. O que elas fizeram? Foram para a praça pública, lá nos Estados Unidos, foram para a praça pública, tiraram o sutiã. Porque elas entendiam aquela coisa apertando, oprimindo. Tirou o sutiã, tirou a meia fina, tirou a cinta liga, usava a cinta liga, tirou a cinta liga, irmãs, dizendo, nós não queremos mais essa opressão, nós queremos liberdade. E aí esse caso, esse fato ficou chamado como a queimada do sutiã. De fato não queimou os sutiãs, né? Mas ficou conhecido como a queimada do sutiã. Isso é o quê? É uma luta da mulher para se libertar. Irmãs, e aí veio várias conquistas. A mulher teve o direito a votar, que antigamente não podia, hoje a mulher pode votar. Está chegando aí as eleições, a pastora estava falando, né? Irmã, saiba votar, não desperdice o seu voto. Amém, querida? Sabe por quê? Porque isso foi lutado, isso foi batalhado. Hoje a pessoa tem esse direito e fala, não vou fazer. Faça, irmãs, porque isso foi lutado. Irmãs, a mulher foi conquistando tanta coisa. Em 2006, a mulher conquistou a Lei Maria da Penha. Agora ela não precisa apanhar e ficar calada. Ela pode agora denunciar o marido, porque o Estado, ainda que às vezes falha nessa área, mas o Estado tem o compromisso de proteger essa mulher, de penalizar o homem agressor. Irmãs, e tanta coisa as mulheres foram batalhando, e tanta coisa as mulheres foram conquistando. Eu vejo nisso, nessa batalha da mulher ao longo dos anos, eu vejo nisso uma insatisfação dela em ocupar o lugar que ocupava. Uma insatisfação dessa mulher em estar naquele lugar que ela estava. Irmãs, agora preste atenção aqui. A psicologia, ela ensina e ela diz, o ser humano é um ser de falta. O ser humano é um ser insatisfeito por natureza, porque a psicologia diz assim, olha, o que a pessoa pensa que vai se satisfazer com uma coisa, amanhã ela conquista aquilo e ela está triste do mesmo jeito. Às vezes a pessoa pensa assim, olha, quando eu casar vai ser diferente, aí ela casa, irmã, aí ela começa, quando eu tiver filho vai ser diferente. Aí ela tem filho. Olha, é quando eu fizer uma viagem, é quando eu tirar minha carteira de motorista. E vai, irmãs, porque a pessoa está sempre numa insatisfação. Irmãs, agora preste atenção aqui. Hoje, irmãs, quem aqui lava o pé do marido? Ninguém. Quem aqui, irmã, tem 10, 20 filhos hoje? Ninguém. Irmã, quem aqui fica lá soprando lenha para acender fogo de lenha, irmã? Ninguém. Irmãs, hoje em dia, quem cozinha lenha é luxo. Né? Porque a pessoa tem uma casa boa e ela vai lá e faz o fogão de lenha por um luxo, mas não é porque precisa. Irmãs, quantas facilidades nós temos hoje. Irmãs, se eu quiser chegar na minha casa e não ligar o fogão para fazer comida, eu faço. Tem a panela, irmã, que você liga lá na tomada, você só joga o arroz lá dentro e o sal, né? O arroz está pronto. Diz que tem uma agora de feijão elétrica também, essa eu não conheço ainda não. Mas, irmãos, diz que é uma maravilha. Tem a panela, irmã, que frita sem óleo, olha que beleza. Irmãos, tem o ferro que você liga lá na tomada e pronto, não é ferro a vapor mais, que você tem que pôr a lenha lá dentro, o carvão lá dentro. Irmãos, a máquina de lavar roupa, louvado seja Deus pela máquina de lavar roupa. Oh, glória a Deus! Irmãs, gente do céu, sem máquina de lavar roupa não dá para ficar. Não dá para ficar, irmã.
A máquina de lavar roupa, que maravilha que é. Quem não tem máquina de lavar roupa, irmão, o tanquinho, qualquer coisa, irmão, que você não precisa ficar esfregando a roupa na mão, que aquilo é triste. Mas, irmãs, quantas facilidades hoje, hein? A geladeira, quando eu casei, eu cozinhava feijão todo dia, irmãs, porque o trem azedava se não cozinhasse todo dia. Hoje a gente tem a geladeira, tem tanta facilidade hoje. Gente, presta atenção aqui, olha. Se a pessoa está insatisfeita, olha, eu estou insatisfeito porque eu estou gorda. Gente, a pessoa vai lá, arruma um dinheirinho, faz uma lipoaspiração. Tem uma colega minha, irmã, que voltou para casa parecendo uma múmia. Ela fez lipo aqui, irmã, fez lipo desse lado de cá, fez lipo aqui entre as pernas, no joelho, que ela tinha uma... Irmãs do céu. Tirou a barriga fora, pôs silicone. Irmãs, são as facilidades que nós temos hoje. A ruga tá te atrapalhando, vai lá, arruma um dinheirinho, aplica um botox. Irmãos, o cabelo não está legal, não, vai lá, faz uma progressiva, passa uma chapinha. Isso são as facilidades que nós temos hoje. Outra facilidade, irmãs, essa eu não aproveitei não, mas a minha netinha está aproveitando, a fralda descartável. Né? A fralda descartável, irmã, que maravilha que é a fralda descartável. Irmãs, eu estou te mostrando as facilidades de hoje. Antes era tudo difícil, não era, irmãs? Hoje tudo é muito fácil. Quem tem um celular na mão hoje, com a internet, não precisa sair de casa. Ela paga conta pelo celular. Ela vai no banco pelo celular, ela resolve, até na delegacia, irmã, ela quer um boletim de ocorrência, pelo celular é que ela faz. Tudo, gente, hoje está fácil demais. Mas, irmãs, então me explica aqui uma coisa. Hoje, queridas, com toda a facilidade, aquelas mulheres daquela época, naquela luta, foram conquistando por uma insatisfação. Irmãs, hoje nós temos tudo e continuamos insatisfeitas do mesmo jeito. Continuamos insatisfeitas do mesmo jeito. Irmãs, ano passado, a depressão foi o mal do ano. Século passado, a depressão foi o mal do século. Hoje nós temos tudo, irmãs, e as mulheres continuam insatisfeitas, e as mulheres, irmãs, e você vai olhar, e as mulheres numa insatisfação, numa carência, irmãs, que nada supre, querida, essa carência. Irmãs, e eu falei de celular aqui. E a pessoa, ela vai perdendo o seu equilíbrio por essas carências. A pessoa vai perdendo o seu equilíbrio, vai perdendo valores por essa insatisfação. E hoje, irmãs, a pessoa às vezes acha no celular, acha na internet, uma forma, irmãs, de às vezes se satisfazer de alguma maneira. Ela acha ali no celular um companheiro. Para amenizar, irmãs, muitas vezes essa insatisfação que ela vive. Irmãs, preste atenção aqui. E quantas mulheres, irmãs, vai para o celular, para os grupos de Facebook, para os grupos de WhatsApp, irmãs. E ali no celular, irmãs, ela abre o coração para suas amigas. Às vezes entra num grupo de amigos. Gente, tem uma pessoa que chegou até mim e falou: pastor, eu preciso da sua ajuda, porque eu entrei num grupo de WhatsApp, um grupo evangélico, de pessoas evangélicas, e eu coloquei ali naquele grupo pedindo oração para o meu casamento. E um homem me chamou no particular, no privado, e começou a conversar comigo, me aconselhando. E ela então me disse: só que eu me apaixonei por esse homem. Eu me apaixonei por este homem. Irmãs, isso ela procurou ajuda. E quem não procura ajuda?
Isso, ela teve a coragem de chegar e falar: olha, me dá um conselho, ora aqui para mim, me ajuda aqui, pastora. E quem não tem coragem de chegar e falar, gente... E as mulheres estão, olha, envolvidas no WhatsApp, envolvidas com o Facebook, em relacionamentos, irmãs, pela internet, achando, irmãs, nisso aí, uma maneira de suprir essa carência, de suprir essa falta. Irmãs, que preço caro que muitas vezes nós estamos pagando, querida. Preço de sacrificar às vezes um casamento, de sacrificar o marido nosso, de sacrificar a família, de sacrificar filho, de sacrificar ministério. Às vezes a pessoa tem um chamado de Deus, tem um dom de Deus, mas ela nesse desequilíbrio ela vai perdendo os seus valores. E nessa busca de satisfação, ela vai perdendo os seus princípios. Irmãs, vamos prestar atenção, amém, irmãs? Vamos prestar atenção, e aí a gente vai vendo mulheres sofrendo de depressão. Sofre de depressão porque às vezes não está conseguindo superar um problema no casamento. Sofrendo de depressão porque às vezes não consegue superar uma perda que tem na família. Sofrendo com depressão por causa de um problema com o filho. Irmãs, e quantas mulheres, queridas, de 10 pessoas, eu, pela graça de Deus, tenho um consultório de psicologia. Irmãs, de 10 mulheres que eu atendo, 7 mulheres é problema de depressão. De 10 mulheres, 7 mulheres, problema com depressão. E as causas variadas, motivos variados. Irmãs, a palavra de Deus fala, a palavra de Deus nos ensina, vós sois fortes. A palavra de Deus assim, olha, diga ao fraco, eu sou forte. Irmãs, preste atenção, olha para a palavra de Deus, olha para as promessas de Deus. Se você está vivendo um tempo, irmãs, de luta, se você está vivendo um tempo de guerra, irmãs, e você percebe, olha, eu estou ficando muito angustiada com isso, olha, parece que eu estou entrando em depressão com isso. Irmãs, a minha palavra para você, busca ajuda, querida. Busca ajuda, chega perto da pastora, chega perto de alguém de confiança, de oração e fala, me ajuda aqui, não fique sofrendo sozinha, irmã. Para a coisa não agravar, para a coisa não ficar feia, irmãs, e às vezes a pessoa não tem mais como sair daquela situação. Busque ajuda. Está passando por uma luta que você está achando, olha, eu não estou dando conta, eu não vou aguentar sozinha. Irmã, busque ajuda. Busque ajuda, buscar ajuda, irmãs, é uma forma de reagir, é uma forma de reação. Passar problemas nós passamos, passar por situações difíceis, irmãs, por insatisfações da vida nós passamos, mas nós não podemos nos entregar. Tem uma palavra na Bíblia que eu amo essa palavra, eu amo essa pregação, falando de Neemias. A Bíblia diz que Neemias perguntou pelos seus conterrâneos. Chega alguém e ele pergunta e diz, como é que vai o meu povo? Como vai o povo de Jerusalém? E aí a pessoa dá a notícia para ele e fala assim, olha, Neemias, o povo está em profundo sofrimento. O povo está angustiado, o povo está oprimido. Olha, e os muros da cidade foram quebrados. A Bíblia diz que Neemias, irmãs, está lá em Neemias, parece capítulo 1, se eu não estou enganado, versículo 4 ou 5. Irmãs, a Bíblia diz que quando Neemias teve aquela notícia, a Bíblia fala assim, deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. Olha aqui, não precisa abrir a Bíblia. Neemias capítulo 1, verso 4. E sucedeu que Neemias, ouvindo essas palavras, ou seja, ouvindo a notícia do seu povo, a Bíblia diz, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive orando e jejuando perante o Deus do céu. Irmãs,
Neemias ouviu aquela notícia do povo. A Bíblia diz então que ele se assentou, e ele prostrou, e ele chorou. Irmãos, o prostrar aqui eu entendo que ele perdeu as forças. Sabe quando chega uma notícia que você perde as forças? Você perde o chão. Eu entendo dessa maneira, perdeu o chão, perdeu as forças. Eu passei por essa situação, irmãos. O meu filho sofreu um acidente há uns 3 anos atrás. Meu filho sofreu aquele acidente, ele estava trabalhando, dormiu no volante, no carro da firma. Bateu o carro, vou contar rápido. Bateu o carro, irmãs, e fraturou, quebrou o fêmur dentro da bacia. E o meu filho, irmãs, foi para o hospital. Chegando lá, o médico falou da gravidade do problema. E falou, nós vamos fazer uma cirurgia. E foi falando, o seu filho vai ficar manco de uma perna, porque ele triturou o osso, a cabeça do fêmur. Triturou, nós vamos tirar 10 centímetros no osso. E vamos colocar parafuso. Ele vai ficar manco. E ele nunca mais vai ter uma vida normal. Irmãs, meu filho fez essa cirurgia. E durou 6 horas a cirurgia. E eu fiquei lá. Fiquei lá. E aí, na hora que o médico saiu e me chamou, a mãe do Tiago, meu filho com 19 anos de idade. A mãe do Tiago, eu cheguei lá e ele falou assim, a cirurgia foi um sucesso, Tiago já está acordando da anestesia, foi um sucesso a cirurgia, agora então nós vamos levá-lo para o CTI. Irmãs, na hora que falou assim, vai levar para o CTI, irmãos do céu, que coisa horrível, gente, que coisa horrível. Que coisa horrível, só quem é mãe já passou por essa situação sabe o que eu senti naquela hora. Irmãs, perdeu o chão na hora. E eu falei, mas por que vai levar ele para o CTI? E aí o médico me explicou o porquê que ia levar para o CTI. E foi falando, seu filho vai precisar fazer transfusão de sangue, perdeu muito sangue. E foi explicando a situação do menino. E aí quando terminou, né, e ele falou assim, ele vai sentir muitas dores, realmente nós tiramos muito osso nele, ele vai ficar manco de uma perna, e foi falando, irmãs, as coisas futuras que meu filho poderia sofrer. Não, como por exemplo, nunca mais jogar bola, nunca mais correr, subir escada, irmãs, não pode subir. Meu filho, somando todas as caminhadas dele no dia, não pode ultrapassar 1 hora. Isso é assim hoje. Não pode ultrapassar. Andando, qualquer andada dentro de casa não pode passar de 1 hora. Irmãs, caiu, perdi o chão. E eu comecei a chorar naquela hora. Comecei a chorar. Na mesma hora, irmãs, e o médico falou, não deixou eu ver o menino, entrou para lá. E eu comecei a chorar e meu telefone tocou, era minha mãe. Minha mãe nova convertida. Nova convertida, ela é muito católica. Nova convertida. E eu nem queria falar com a minha mãe a situação do menino e que ele ia para o CTI. Aí na hora que o telefone tocou, eu vi lá que era minha mãe e falei, não vou falar nada com ela. Aí na hora que ela perguntou, alô, Goretes, o Tiago tá bom, minha filha? Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar, ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, mãe, ele está bom, ele já operou, mas está indo para o CTI, mãe. E comecei a chorar. Aí a minha mãe nova convertida virou para mim e falou assim, Gorete, para de chorar, minha filha. Para de chorar. Você não crê em Deus, não, Gorete? Você ora daqui que eu oro daqui e Deus vai operar na vida do Tiago. Desse jeito, irmãs, eu fiquei até com vergonha. Mas ela falou, para de chorar, ora daí que eu oro daqui, Deus vai tirar o Tiago daí. Irmãs, na hora que a minha mãe falou assim, eu falei, puxa vida, eu sou uma pastora, né? A minha mãe é uma nova convertida. Dá uma esfrega dessa na minha cara. Mas, irmãs, às vezes a gente passa por situação que a gente chora. Às vezes a gente passa por situação que a gente chora. Chorar, irmãs, é normal.
Você passar por situação que você chora é normal, que você perde a força, como Neemias perdeu, é normal. Ele disse: olha, prostrei, caí sentado, eu chorei, eu lamentei. Irmãs, muitas vezes chorar é normal, lamentar é normal, irmãs, sofrer por um tempo é normal, porém a Bíblia Sagrada diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso chorar por um tempo pequeno. Eu tenho o direito de chorar. Eu tenho o direito de chorar. Eu tenho o direito de sofrer, irmã. Se precisar chorar, chora. Se tiver que sofrer, sofra. Irmã, tem que lamentar, lamente. Irmã, se tiver que reclamar, reclame, irmãs. Mas isso tem que passar. Isso tem que passar. Amém? Tem uma frase que diz assim: olha, o deserto é para passagem, não é para ficar. Amém? Se tem que chorar, chore. Se tem que sofrer, sofra. Mas levante, porque Neemias fala assim: olha, prostrei, chorei, lamentei, porém continuei a buscar e jejuar diante do Deus do céu. Continuei lutando. Irmãs, isso fala de reação. Isso fala de reação. Neemias está dizendo: olha, eu me prostrei, eu caí, eu perdi as forças, eu chorei, eu lamentei, mas eu levantei e eu reagi. Continuei buscando a Deus. Eu reagi. Irmã, não se entregue para a depressão, não se entregue para a angústia, não se entregue para o desequilíbrio, irmãs. Seja uma pessoa equilibrada. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua postura de serva de Deus. Tenha a postura de serva de Deus. Um dia eu estava lá na minha casa, irmã, só acabando a história do meu filho. Meu filho ficou 30 dias em cima da cama. Banho na cama, todas as necessidades na cama, 30 dias. 4 meses o meu filho ficou na cadeira de rodas. E 9 meses o meu filho ficou de muleta. 30 dias na cama, 4 meses na cadeira de roda e 9 meses andando de muleta. Irmãs, no aniversário da igreja, meu filho acidentou dia 1º de abril, o aniversário da igreja foi 18 de maio. Ele tinha falado: mãe, o primeiro lugar que eu quero ir é na igreja. Eu entrei, irmãs, eu até me emociono de falar. A igreja estava lotada, 18 de maio, então tinha 1 mês e pouquinho que ele tinha sofrido um acidente. Estava na cadeira de rodas. Eu entrei empurrando a cadeira de rodas pelo corredor do meio, porque nas laterais não cabia. Eu entrei com o Tiago empurrando na cadeira de rodas o meu filho. Ali, irmã, só Deus sabe como que eu entrei naquele corredor. E as pessoas, alguns, lamentando, outros, curiosos. Levei meu filho, coloquei ele na cadeira de roda, lá na primeira cadeira, do ladinho, assim, onde tinha um espaço. E as pessoas chegavam, alguns curiosos, alguns falavam: o que você arrumou, menino? Dormiu, rapaz, o que é isso? E aí, irmãs, terminou o culto, não esperou terminar, ele não aguentou ficar até o final, Ficou lá só uns 40 minutos e tive que levar embora, levar embora. No ano seguinte, o meu filho voltou no aniversário da igreja, voltou, ele estava agora andando de muletas, entrou de muletas. E quando foi ano passado, meu filho entrou de novo, irmãs, com a esposa do lado e andando sem mancar nem um pouquinho para a glória de Deus. Nem um pouquinho. Meu filho não teve nenhuma sequela. Nada. Se meu filho chegar aqui, ninguém vai falar que meu filho tem 10 centímetros a menos numa perna. Ninguém vai falar. Irmãs, totalmente normal. Tem algumas coisas que ele precisa tomar cuidado? Tem. Como, por exemplo, isso aí que eu falei: não pode subir, não pode andar, não pode correr. Várias coisas ele não pode. Irmãs, e até isso me fazia sofrer.
Porque eu ficava assim, puxa vida, agora meu filho voltou a andar, mas ele tem que arrumar emprego, só pode trabalhar sentado, meu filho não pode isso, não pode aquilo, irmãs, e aquilo tomou conta da minha mente. E aí eu falei com Deus, Deus, o Senhor vai me fazer esquecer disso, eu não quero sofrer com isso. Amém, irmãs? Questão de postura. Postura. Eu creio em Deus e Deus vai fazer. Eu creio em Deus e eu não vou me abater. Eu não vou deixar isso me oprimir. Eu não vou deixar essa situação trazer depressão para a minha vida. Eu vou reagir, irmãs. E é assim que você tem que ser. Reage. Reage. Amém, minhas irmãs? Reage. Essa é a minha palavra para você aqui hoje. Irmãs, nós lemos aqui, Provérbios 31. Força e honra são os seus vestidos. Deus tratou comigo nesse versículo, comigo, dizendo, Goretes, a força é o que você pode fazer. A honra é a minha parte, é o que eu vou fazer. Irmãs, Deus tratou comigo dessa forma. Força e honra são os seus vestidos. Outras referências diz força e glória são os seus vestidos. Força é o que nós podemos fazer, é a nossa reação, é nós dizermos não para tudo que nos atrapalha. Amém, irmãs? Honra e glória é a parte que Deus vai fazer na nossa vida. Ele fez na minha, Ele faz na sua vida, querida. Tudo que a gente precisa é reagir e colocar na mão de Deus. Amém? Fica em pé no seu lugar. Glória a Deus. Se coloque em pé no seu lugar. Pastora, tem 3 minutos para orar? Tem óleo aí ou não? Tem óleo? Irmãs, eu gostaria de chamar então aqui diante do altar, não vai demorar. As pessoas que vão ungir, pode ficar aqui, já vai receber a unção quem vier na frente. Eu quero chamar aqui na frente, irmãs, você que está sofrendo com algum tipo de angústia, de depressão, pessoas que deitam na cama e não conseguem dormir, tem insônia, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar, irmãs. Você que está passando por situações angustiantes, gente, já pode ir ungindo para não acumular aqui, para não demorar.